Fala galera, tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e nessa reta final para o Enem eu estou disponibilizando lá no meu Instagram diariamente uma série de questões sobre os assuntos mais cobrados na prova. No final do dia eu abro nos stories uma enquete perguntando para a galera qual foi a que eles acharam mais difícil. E no dia seguinte eu venho aqui fazer um gabarito comentado sobre essa questão e dar algumas dicas para você revisar nessa reta final sobre o assunto da questão. Ontem eu disponibilizei questões sobre a tal da Era Vargas, um dos assuntos mais cobrados e que em 2020, lembrando que apesar da gente estar em 2021, o Enem que vocês vão fazer é o Enem 2020, em 2020, a Era Vargas completou 90 anos do seu início. Em 1930, Vargas chegava ao poder. E com isso, esse assunto que sempre cai se torna ainda mais relevante esse ano. Das questões que eu disponibilizei por lá, a questão que a galera votou como mais difícil foi essa questãozinha de 2018, que eu vou colocar na tela para vocês agora. Toda vez que a gente abre uma questão do Enem, a primeira coisa que eu indico é sempre que você leia o enunciado da questão, que você leia o que a questão quer, que você perceba qual é o comando da questão, para que quando você vá ao texto, você já faça uma leitura direcionada e assim você não precise ler o texto 2, 3 vezes, você já lê procurando as informações e cai dentro procurando uma resposta. Vamos lá no enunciado então, para depois sim a gente chegar no texto. O enunciado dessa questão diz assim: um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi a... Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler o texto procurando qual é a tal da medida mencionada para depois a gente indicar uma alternativa que mostre um dos fatores que contribuíram para a efetivação dessa medida. Então vamos ler o texto procurando qual foi essa medida mencionada. O texto diz assim: o marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Vocês podem perceber que eu já deixei o texto com algumas marcações que nos levam exatamente para a tal da medida mencionada. Qual é a medida mencionada? O direito do voto feminino, o momento onde as mulheres obtiveram o direito de votar aqui no Brasil. Essa é a medida mencionada. E sabendo essa medida, a instituição do direito do voto feminino, a gente já pode buscar nas alternativas um dos fatores que contribuíram para a efetivação dessa medida. Vamos lá. A letra A fala em superação da cultura patriarcal. E essa a gente já pode descartar de cara, porque se a questão estivesse falando de 2020, a gente não poderia falar de uma superação da cultura patriarcal. Imagina em 1932. Letra B diz influência de igrejas protestantes. Gente, quando a gente pensa em 1930, na década de 1930, as igrejas chamadas protestantes, elas ainda não têm uma força muito grande aqui no Brasil. Se a gente olhar dados, por exemplo, da década de 1980, em 1980, 50 anos depois da década tratada no texto, cerca de 6 a 7% da população brasileira era adepta das igrejas chamadas evangélicas protestantes. Então, naquele contexto de 30, a gente não pode falar que é essa influência das igrejas protestantes que vai atuar nesse sentido, já que elas ainda não tinham uma influência tão grande na sociedade brasileira. A letra C fala em pressão do governo revolucionário, e essa também fica furada pra gente, porque apesar de, na história, a gente falar que o Vargas chega ao poder através da Revolução de 1930, a instituição do voto feminino, ela não se dá por uma pressão desse governo revolucionário. Ela se dá por outras razões que a gente vai pensar quando chegar no gabarito. A letra D fala de fragilidade das oligarquias regionais. A chegada do Vargas ao poder, ela de fato amplifica um poder central aqui no Brasil? Sim, de fato existe uma superação daquele período do café com leite, apesar de muitas permanências? Sim. Mas é por conta de um suposto enfraquecimento de oligarquias regionais que a gente vai chegar na instituição do voto feminino? Não, a gente pode também descartar a letra D. Sobra pra gente a letra E, que fala de uma campanha de extensão da cidadania. E aí faz todo sentido a gente marcar essa como uma alternativa correta.
Se a gente for olhar para o século XX no Brasil, a gente poderia falar da fundação, por exemplo, do Partido Republicano Feminino, que se dá em 1910 aqui no Rio de Janeiro, por uma mulher chamada Leolinda Dalto. Se em 1910 eu estou falando de um partido republicano feminino que está lutando pelo direito das mulheres, que está lutando pelo voto feminino, faz todo sentido eu pensar que um dos fatores que contribuíram para a efetivação do direito das mulheres de votar foi uma campanha que buscava estender a cidadania, ampliar com o leque da cidadania brasileira, até então uma cidadania muito restrita, uma boa parte da população brasileira até aquele momento não votava. Por exemplo, mulheres até aquele momento não votavam. Quando a gente faz uma campanha para a instituição do voto feminino, automaticamente a gente está tentando ampliar o leque daqueles que têm direitos políticos no Brasil. Direitos políticos fazem parte do conjunto de direitos que compreendem a tal da cidadania. Então, sim, é correto a gente falar que uma campanha de extensão da cidadania, ela tem a ver com uma forte contribuição para a efetivação da instituição do voto feminino. Sendo assim, gabarito, letra D. Feito o gabarito, a gente chega no segundo momento do vídeo, onde eu dou algumas dicas de assuntos que eu acho que valeria a pena você dar uma revisada nesses últimos dias aí. Falando de Era Vargas, um período extenso da história do Brasil. Primeiro momento de 1930 a 45, segundo momento de 51 a 54. Falando de Vargas, pensando no Enem, quais seriam 4 tópicos fundamentais para você dar uma última revisada? O primeiro tópico que eu te diria tem a ver exatamente com a questão que a gente fez no vídeo. O Enem gosta muito de lembrar da instituição do direito de voto para as mulheres em 1932. Apesar da Era Vargas ser marcada por um longo período sem que o voto ocorresse de maneira regular aqui no Brasil, a ditadura do Estado Novo, o Enem gosta muito de lembrar quando lá, ainda no chamado governo provisório, o voto feminino foi instituído e assim a cidadania se ampliou aqui no Brasil naquele momento. Segunda dica do que eu revisaria dentro dessa Era Vargas nesses últimos dias olhando para o Enem. Eu, se fosse você, olharia muito para como funcionou a ação do governo Vargas dentro do mundo do trabalho. Ou seja, como o governo Vargas atuou instituindo as leis trabalhistas, mas ao mesmo tempo buscando controlar a atuação dos sindicatos. A atuação do governo varguista no mundo do trabalho tem sido o assunto preferido do Enem quando eles falam em Vargas. E eu, se fosse você, daria uma última olhadinha nisso aí. Uma terceira dica que eu te dou, e eu já até fiz um vídeo falando só sobre isso aqui, é para você dar uma olhada nas ações de propaganda existentes dentro do governo Vargas. O governo Vargas, principalmente no Estado Novo, com a criação do chamado DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, utilizou fortemente dessa propaganda para se legitimar. Utilizou fortemente dessa propaganda para tentar ampliar o seu apoio. E esse é um dos pontos que o Enem sempre gosta de lembrar quando ele pensa no Vargas. E a quarta e última dica que eu te daria para você dar uma última revisada antes da prova do Enem sobre o Vargas é na questão da atuação econômica do Vargas aqui no Brasil. Vargas ele é sempre lembrado como o cara que institui uma política industrializante muito forte por aqui, a questão das indústrias de base e tudo mais, e o Enem tem gostado muito de pensar sobre isso. Sobre como nesse governo Vargas o Brasil vai deixando de ter aquele caráter essencialmente agrícola para avançar num processo de industrialização muito conectado com as indústrias de base, com a ideia de substituição de importações. Então, faltando 5 dias para a prova do Enem, esses são 4 tópicos que eu, se fosse fazer a prova no domingo, daria uma última revisada, para que assim, caso apareça alguma questãozinha, eu estivesse plenamente preparado para responder. Ainda hoje eu coloco lá no Instagram mais 3 questões sobre outro dos assuntos mais cobrados e amanhã eu venho aqui fazer o gabarito comentado da que a galera votar como mais difícil. Espero que esteja sendo útil, espero que esteja ajudando nesses últimos dias antes da prova. Um beijo grande, até amanhã!